Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 14, verso 24. O título do capítulo, A Vida Familiar Ideal. Repitam, por favor. Te Shreyasa Kala Nrinam Shreya Vivardhana Kuryat Sarvatmana Eteshu Shreya Amogham Tat Ayusha Taete Shreya Sakala Nrinam Shreyo Vivardhanam Kurya Sarvatmanaiteshu Shreyo Mogham Tadayusha. Portanto, todas essas descrições dos cálculos astronômicos. Shreyasa, da prosperidade. Kalaha, épocas. Nrinam, para os seres humanos. Shreya, ventura. Vivardhana, aumento. Kuryat, a pessoa deve realizar. Sarvatmana, mediante outras atividades, e não apenas mediante a cerimônia Shraddha. Eteshu, nessas estações. Shreya, causando ventura. Amogha, o sucesso. Tat, de um ser humano. Ayusha, na duração de vida. A tradução é a seguinte: todas essas épocas sazonais são consideradas extremamente auspiciosas para a humanidade. Nessas ocasiões, devem-se realizar todas as atividades auspiciosas, pois através dessas atividades o ser humano alcança sucesso em sua curta duração de vida. Já li, né? Eu vou para o verso 25, então. Eshusnanam japo homo vratam deva dvijarchanam pitrideva nribhutebhyo yadatam tadhyanashvaram. Então, a tradução desse verso 25 é o seguinte: durante esses períodos de mudanças estacionais, se alguém se banha no Ganges, no Jamuna ou em outro lugar sagrado, se ele canta, oferece sacrifícios de fogo, ou executa votos, ou se adora o Senhor Supremo, os Brahmanas, os antepassados, os semideuses e as entidades vivas em geral, tudo o que der em caridade produzirá um resultado benéfico e permanente. Repitam, por favor. Durante esses períodos de mudanças estacionais, se alguém se banha no Ganges, no Jamuna, ou em outro lugar sagrado, se ele canta, oferece sacrifícios de fogo, ou executa votos, ou se adora o Senhor Supremo, os Brahmanas, os antepassados, os semideuses e as entidades vivas em geral, tudo o que der em caridade produzirá um resultado benéfico e permanente. Próximo verso, esse não tem significado, eu vou ler já o próximo. Ó Rei Yudhishthira, na data prescrita para a realização de cerimônias ritualísticas reformatórias em prol da própria pessoa, de sua esposa ou de seus filhos, ou durante as cerimônias fúnebres e as cerimônias de cada aniversário de morte, ela deve realizar as cerimônias auspiciosas mencionadas acima para prosperar nas atividades fruitivas. Repitam então. Ó Rei Yudhishthira,
ó Rei Yudhishthira, na data prescrita na data prescrita para a realização de cerimônias ritualísticas para a realização de cerimônias ritualísticas reformatórias reformatórias em prol da própria pessoa, em prol da própria pessoa, de sua esposa de sua esposa ou de seus filhos, ou de seus filhos, ou durante as cerimônias fúnebres ou durante as cerimônias fúnebres e as cerimônias de cada aniversário de morte, e as cerimônias de cada aniversário de morte. ela deve realizar Ela deve realizar as cerimônias auspiciosas as cerimônias auspiciosas mencionadas acima, mencionadas acima para prosperar para prosperar nas atividades fruitivas. nas atividades frutíferas. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Os Vedas recomendam muitas cerimônias ritualísticas que devem ser realizadas com a esposa nos aniversários dos filhos ou durante as cerimônias fúnebres. E também existem métodos reformatórios pessoais, tais como a iniciação. Isso deve ser observado de acordo com o tempo, circunstâncias e orientações dos Shastras. Enfaticamente, o Bhagavad Gita recomenda que Gyatva Shastra Vidhanoktam. Tudo deve ser realizado como aconselham os Shastras. Para a Kali Yuga, os Shastras prescrevem que sempre se realize Sankirtan Yagya, Kirtaniya Sadahari. Todas as cerimônias ritualísticas recomendadas nos Shastras devem ser precedidas e sucedidas de Sankirtana. Essa recomendação é de Srila Jiva Goswami. Bom, então aqui temos um esclarecimento sumamente importante que hoje em dia está muito em voga, que é a teologia da prosperidade. Devido à grande pobreza, devido à grande carência de virtudes e de facilidades materiais, as pessoas estão sofrendo muitas necessidades, estão passando por muitas necessidades. O número de pessoas em privação é muito grande e o número de delinquência, de marginalidade também é muito grande. Os presídios estão superlotados de pessoas, muito maior o número de presos do que a capacidade natural e humana para um presídio. O sofrimento humano é muito grande na era de Kali. Não é fácil conseguir o básico para se sustentar. Em países como o nosso, é muito grande o número de pessoas que sobrevivem com o salário de outra. Pais que sustentam filhos, sustentam uma tia solteira que não teve filhos, sustentam os próprios pais. Às vezes, uma mãe aposentada sustenta vários filhos e netos nascidos prematuramente e às vezes até bisnetos. E então a sociedade tem uma carência muito grande da sustentabilidade básica, alimentação, vestuário, moradia. As pessoas estão sofrendo muito por falta do básico. Então, a teologia da prosperidade, como fazer para prosperar, é muito convincente. Como fazer para prosperar? Como Deus pode me dar isso? Então, para conseguir tal coisa, você deve fazer tal, deve tomar tal atitude. E assim a pessoa aprende a negociar com o Senhor Supremo, que é Senhor da natureza material, que é Senhor dos sistemas prevalecentes. E então a pessoa lida com isso e obtém um resultado. O Bhagavad Gita diz, rapidamente eu satisfaço. Krishna diz que satisfaz, porque ele satisfaz através dos semideuses. Então, aqui fala especificamente das atividades fruitivas que são previstas nos Vedas. Os Vedas têm 3 seções, uma delas, a maior de todas,
a mais rica em informações, a mais detalhada, é a seção Karma Kanda, que trata das atividades fruitivas. Em todas as épocas, todas as eras, as pessoas se interessavam muito pelas atividades fruitivas. É muito natural do ser humano, porque o ser humano tem a tendência a transcender, e ele utiliza essa tendência de transcender a natureza material, a buscar o espiritual, em melhorar de condição de vida. Então, é um tipo de transcendência. Ele transcende a condição de pobreza para a condição de riqueza. Ele transcende a posição de ignorância para a condição de conhecimento. Ele transcende a posição de baixa escolaridade para a condição de boa escolaridade. Ele transcende a condição de moradia ruim para a condição de uma boa morada. Então, ele utiliza a sua tendência de transcender a natureza material para transcender dentro da natureza material. E os Vedas ensinam isso, a melhoria da qualidade de vida. Isso é um termo muito usado. Vamos melhorar a qualidade de vida. Quando alguém está feliz, e vive num lugar pacífico, silencioso, não poluído, que tem boa água, alguém fala, fulano tem uma boa qualidade de vida. E às vezes a pessoa também mora num lugar assim que não é tão bom, mas tem uma boa escola para os filhos, e porque ele tem uma boa escola para os filhos, ele tem mais tempo para ficar com a esposa, e a esposa com o marido, e tem facilidade para empregados por boa condição financeira, para cuidar dos filhos, para limpar da casa, para que marido e mulher tenham mais intimidade, conversem mais, planejem mais e desfrutem mais em diferentes áreas da vida. Então também se diz que tal pessoa tem boa qualidade de vida. Tudo isso é previsto na seção Karma Kanda dos Vedas, e é o que está sendo tratado aqui. Então, Narada Muni está dizendo para o rei Yudhishthira, está falando de prosperidade, porque o rei Yudhishthira é um administrador, ele precisa cuidar que as pessoas estejam felizes na condição em que elas se encontrem, ele precisa prover a prosperidade das pessoas, então ele precisa saber como prover a prosperidade das pessoas. Então não é sem Deus, não é sem sacrifício. Então ele está dando aqui a noção de atividades fruitivas adequadas para que haja prosperidade e ao mesmo tempo haja sacrifício, jagya, que a pessoa não fique livre do sacrifício. Felizmente, as atividades fruitivas trazem uma informação, que é esta informação do jagya, do sacrifício, e que reconhece a pessoa suprema. Por isso é teologia da prosperidade, não é simplesmente prosperidade. É o estudo de Deus através de melhorar a qualidade de vida. Isso funciona dessa maneira. Então aqui, Narada Muni está dizendo para Yudhishthira, ela deve realizar as cerimônias auspiciosas mencionadas acima para prosperar nas atividades fruitivas. Então, obter riqueza, obter moradia, vestuário, alimentação saudável, obter remédios, obter tudo que ela precisa para prosperar na vida, educação e tudo mais. Então, Narada Muni está mostrando aqui a importância da prosperidade material. Ninguém pode negar a prosperidade material. Todos precisamos estar atentos para isso. Mesmo quando nós nos tornamos organizados, espiritualmente organizados em grupos para favorecer outras pessoas, nós precisamos saber como captar fundos para poder, com esses fundos, viabilizar a mensagem que temos para dar ao povo. E essa institucionalização, né? A gente se institucionaliza. Prabhupada fez isso, recomendado por Bhaktisiddhanta Maharaj. Então, Prabhupada fez isso, ele institucionalizou
os procedimentos Vaishnavas para que através de uma sociedade organizada nós pudéssemos dar atenção às pessoas. Por isso nós temos todas essas atividades que são institucionais. Nós temos as deidades instaladas num templo, que o templo não é particular de ninguém. Nós temos o puja que oferecemos às deidades, que é feito para a satisfação da deidade de acordo com a orientação dos shastras recomendados pelos grandes acharyas. Então a adoração é feita de acordo com um padrão, não pode ser de acordo com o padrão da pessoa, com o horário da pessoa, com a capacidade particular da pessoa, como é feita em casa. Em casa, a tendência é estabelecer horários, mas esses horários são estabelecidos de acordo com a disponibilidade do grihasta, ele, sua esposa, seus filhos. Podemos lembrar nesse momento que quando o Prabhupada estava estudando, ele já tinha uma deidade de Radha Govinda. E quando ele se viu atarefado com todos os seus afazeres, ele parou a adoração à deidade. Ele pôs a deidade para dormir. E para que ele pudesse ter tempo de desenvolver. E em um dado momento, Prabhupada teve um sonho e voltou a adorar a sua deidade. Então, a prosperidade que é recomendada na seção Karmakanda dos Vedas é recomendada sob o critério do Jagya, do sacrifício. Não é feita simplesmente para a pessoa desfrutar. E essa ideia de desfrutar sem nenhum critério, de desfrutar sem nenhuma consideração com a natureza material, com a natureza espiritual, com o proprietário de tudo, sem o conhecimento do proprietário de tudo, essa mentalidade não é a mentalidade do karmi, é a mentalidade do vikarmi, que é uma condição inferior. O karmi, aquele que trabalha de acordo com a orientação dos Vedas, ele se preocupa com sacrifício. E Krishna no Bhagavad Gita estabelece quem é o proprietário de tudo. Ele diz: Bhoktaram Yagya Tapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhridam Sarvabhutanam Gyatvaman Shantirichyati. Então é necessário, de acordo com Krishna, reconhecer Krishna, Gyatvaman Shantirichyati, reconhecer Krishna para se obter a paz. Mas como reconhecer Krishna? Quais são os critérios que se revela Krishna? Aí vem o verso, Bhoktaram Jagya Tapasam, que ele é o desfrutador, o destinatário de todos os Jagyas e de todas as tapácias, de todas as austeridades que fazemos. Fazemos tudo isso para a satisfação de Krishna. Bhoktaram Jagya Tapasam. Depois, para obter paz e viver em paz, é preciso reconhecer Krishna como Sarvaloka Maheshwaram. Isso é para... Essa expressão que Krishna dá no Bhagavad Gita é para diretamente apontar aos seguidores da seção Karmakanda dos Vedas que não percam tempo adorando os semideuses. Não percam tempo fazendo sacrifícios para os semideuses. Por quê? Porque Sarvaloka Maheshwaram. Porque eu, Krishna, sou o Senhor de todos os semideuses e dos seus sistemas planetários. Eu sou o sistema, eu sou o Maheshwara. Eu sou o grande Senhor de todos os planetas e de todos os semideuses dentro dos planetas. Então, depois, Suhridam Sarvabhutanam. Suhridam Sarvabhutanam. Eu sou o amigo de todas as entidades viventes. Então, observem que, de acordo com os parâmetros das necessidades humanas, no campo da individuação, no campo de tomar consciência, tudo que os nossos pais dizem para nós, fique responsável, toma conta da sua própria vida, produza, estude, trabalhe. Esse verso diz, ele diz,
no campo da afetividade, o verso diz que Krishna é o amigo de todas as entidades vivas. Todas as entidades vivas. Suhridam Sarva Bhutana. Então você pode buscar amizade no mundo material, mas fique preparado para uma ingratidão. Você pode buscar amizade no amor, no sexo oposto, uma amizade no seu parceiro conjugal. Mas você vai... Fique atento, porque você pode se decepcionar. Mas com Krishna você não vai se decepcionar, porque Krishna é Suhridam Sarva Bhutana. Krishna é o amigo de todas as entidades vivas. No campo do desenvolvimento material, Krishna diz, né, Sarvaloka Maheshwaram, porque toda a opulência material está sob controle dos semideuses. Nós não entendemos muito bem isso, mas algumas pessoas dizem, eu tenho bom karma, ou então eu tenho mau karma. Quando não consegue emprego, não consegue dinheiro, diz que tem mau karma. Quando consegue facilidade, diz que tem bom karma. Está relacionado com o karma, mas o karma também está relacionado com a liberação do semideus que toma conta daquilo, do Lakshmi Devi, a opulência de alimentação, a opulência do lugar onde vive, né? Água suficiente para produzir alimentos, sol suficiente na medida certa para poder produzir alimentos. Então, são os semideuses que cuidam de tudo. Por isso, em termos de sobrevivência, no item sobrevivência, que é um fator importante no campo da autorrealização humana, Krishna adverte, você quer sucesso? Então entenda que eu sou o Sarvaloka Maheshwaram. Eu sou o Senhor de todos os semideuses. Tudo que toda a opulência produzida nesse mundo, que vem dos semideuses, fica sabendo, vem de mim, no final das contas. E ele diz também, ele diz também, Bhoktaram Jagya Tapasam. Você quer obter reconhecimento? Você quer obter prestígio? Você quer cuidar da sua autoestima para você se sentir satisfeito? Você quer cuidar da sua autoestima para você se sentir satisfeito? Então preste atenção. Na verdade, tudo acontece por causa de mim. Eu sou o Senhor de todos os sacrifícios e de todas as tapácias. Não faça tapácia para se afirmar neste mundo. Não faça sacrifício para se reafirmar neste mundo, para conquistar prestígio entre as pessoas. Todo o sacrifício que você fizer, você deve fazer para satisfazer o beneficiário último de todos os sacrifícios, que sou eu. Aí, sim, você vai viver em paz. Então, Krishna recomenda isso nesse verso. E aqui está se falando de prosperidade nas atividades fruitivas. Narada Muni, que é um mestre na corrente de sucessão discipular, ele é nosso mestre também. E o Yudhishthira Maharaj é nosso irmão espiritual, porque ele é também ele é discípulo de Narada Muni, e Narada Muni também é um mestre espiritual nosso, está na linha de sucessão discipular. Então nós estamos dentro de uma família de sucessão discipular aqui, chamada, né, família Parampara. Então, Yudhishthira Maharaj está obtendo de Narada Muni a informação que ele precisa para passar, para poder respeitar, dentro da diversidade que há entre as pessoas do seu reino que ele vai obter, informações sobre prosperidade. Ele vai dizer, Narada Muni, em outras palavras, está dizendo para Yudhishthira assim, preste atenção, no meio do povo, você vai encontrar karmis, você vai encontrar pessoas interessadas em prosperidade nas atividades fruitivas. Você precisa saber como essas atividades fruitivas devem ser executadas, porque e você não deve negligenciar
os interesses, as prioridades e as necessidades das pessoas que estão interessadas em atividades fruitivas, porque você é um kshatriya, você não pode negligenciar isso. Então fique sabendo, agora fique sabendo que as atividades fruitivas não são feitas caprichosamente. Olhem preste atenção, Yudhishthira, como as atividades fruitivas são feitas para produzir prosperidade. Preste atenção. Na data prescrita para a realização da cerimônia ritualística, reformatória, em prol da própria pessoa, de sua esposa ou de seus filhos, ou durante as cerimônias fúnebres e as cerimônias de cada aniversário, ela deve realizar cerimônias auspiciosas, mencionadas nos Vedas para promover. Então, tem que ser na data certa e tem que ser da maneira certa. Então, preste atenção, porque quando você vir que as pessoas estão se desviando, você vai ter que dizer, olha, procurem conhecer os Vedas, estude a seção Karma Kanda dos Vedas. Vocês querem atividades fruitivas? Então procure a orientação chástrica, como o Prabhupada diz aqui. O estudo deve ser feito. Olha só, enfaticamente o Bhagavad Gita recomenda Gyatva Shastra Vidanoktam. Tudo deve ser feito, tudo deve ser realizado como aconselham Shastras. Então Prabhupada está dizendo, tudo deve ser feito como aconselham Shastras. Karma Kanda é Shastra. Então atividade fruitiva deve ser feito como Karma Kanda. E deve ser feito de acordo com a época certa. E então, em cada época tem um tipo de recomendação para ser feito. Aí Prabhupada diz, para a Kali Yuga, os Shastras prescrevem que sempre se realize Sankirtana Jagya. Kirtaniya Sadahari. Essa expressão, Kirtaniya Sadahari, vem do Sikshastaka. E aqui está dizendo, sempre realize Kirtan para o Senhor Hari. Kirtaniya Sadahari. Agora, quais são os requisitos que a pessoa precisa ter, de acordo com o Sikshastaka, para estar estavelmente situado no cantar do Mahamantra Hare Krishna, no Kirtaniya Sadahari? Como ela pode permanecer? Então, o Sikshastaka vai dizer que a pessoa deve estar livre de todo sentido de falso prestígio. Deve estar pronto para oferecer respeito aos outros. Deve ser mais tolerante que a árvore. Deve ser mais humilde que a palha na rua. Então, o que é que ela está recomendando? Ela está humildade. Quais são os valores, já que o mundo tende a identificar valores? Quais são os valores que um indivíduo deve conquistar para si mesmo, para conquistar Nishtha, um dos parâmetros do Bhakti Krama, dos 9 processos, Nava Bhakti Krama, os 9 processos, ou melhor, os 9 estágios de desenvolvimento, que começa com Shraddha. Quais são os valores? O valor é humildade, mais humilde que a palha na rua. Mais tolerante que a árvore, tolerância. Então, humildade, tolerância. Desprovido de todo sentido de falso prestígio, ou seja, ela deve ser despojada, ela deve ser desapegada. Então, humilde, tolerante, desapegada. E sempre pronta a oferecer todo respeito aos outros, respeitosa. Então, olhem, são 4 valores que nós podemos ensinar às nossas crianças. Desde o começo nós devemos ensinar, prevendo um dia essa criança vai se tornar um adulto, vai querer a iniciação espiritual. Ela vai precisar cantar todo dia 16 voltas. Então, eu preciso ajudá-la a obter valores humanos que facilitem o cantar constantemente dos santos nomes do Senhor. E de acordo com Chaitanya Mahaprabhu, os valores que uma pessoa precisa adquirir são
humildade, tolerância, desapego e respeito. Então, se eu tenho que ensinar isso a meu filho desde já, eu tenho que ensinar isso a meu discípulo desde já. O meu discípulo, meu filho, tem que ser humilde. Então, diante da realidade do mundo, ele tem que ter uma postura humilde. Diante da realidade espiritual, eu tenho que ensinar desde já a humildade. Eu tenho que ensinar a tolerância. Eu não tenho que ensinar que ele seja um ativista grosseiro, mal educado, terrorista. Assim, eu tenho que ensinar a tolerância, que ele aprenda o ritmo do mundo e ele trabalhe de acordo com o ritmo do mundo. Evidentemente que eu vou ensinar também para ele determinação. Ele deve ser tolerante e deve ser determinado. Então eu vou ensinar também para que a tolerância se torne também estável, sustentável. E desapego. Eu devo ensinar a meu filho desapego, porque Chaitanya Mahaprabhu diz que para se obter nistha, para estar constantemente cantando os santos nomes do Senhor, uma pessoa deve ser desapegada de falso prestígio. Ela não deve estar fixa constantemente pensando em autoestima. E se ela pensa em autoestima, que ela fique satisfeita em si mesma como ela gosta de si mesma, mas que ela não espere que o outro alimente a sua autoestima, porque quando ela depende que o outro alimente a sua autoestima e o outro não alimenta, ela baixa sua autoestima. E o que Chaitanya Mahaprabhu está dizendo é que para cantar constantemente, a pessoa tem que estar satisfeita em si mesma. E ela deve estar livre de todo sentido de falso prestígio. Falso prestígio é aquele prestígio que vem de outros. Mas a pessoa tem que ser confiante em si mesma. Ela deve saber quais são os seus valores, a sua sinceridade, a sua honestidade, a sua castidade. Ela deve conhecer esses valores internos dela, para que ela tenha sua autoestima alimentada pela sua própria consciência, pelo que ela entende do Shastra. Os Shastras dizem isso e eu faço isso. Eu não sou o mais degradado entre todos, eu não sou o mais caído entre todos. Eu sou caidinho, mas o mais caído eu não sou. Ela tem que saber o que ela é e o que ela não é. Ela tem que saber onde ela acerta e onde ela erra. Para quê? Para ela ter essa autoestima garantida e ela ficar desapegada do falso prestígio. E para então poder Kirtaniya Sadahari, poder cantar os santos nomes do Senhor constantemente. Então, podemos ensinar nossos filhos, nossos discípulos, valores que vão sustentar moral, sustentar o caráter, sustentar a personalidade de alguém que pode caminhar com suas próprias pernas a vida inteira e quando chegar diante do mestre espiritual, dobrar suas pernas e cair em Dandavats, como uma vara diante do mestre espiritual e dizer, Kim Karam, que devo fazer, Guru Maharaj? Então essa atitude que a pessoa voluntariamente fica em pé nas suas próprias pernas, caminha com suas próprias pernas, através dos valores que ela conquistou, e então ela dobra as pernas voluntariamente diante do mestre espiritual e se rende ao mestre espiritual e diz, estou pronto para servi-lo, diga-me o que o senhor deseja, o senhor é o representante de Krishna, diga o que eu devo fazer, como eu devo fazer, estou aqui pronto para servi-lo. Mas ela precisa estar com sua autoestima garantida, ela precisa conhecer a sua sinceridade, ela precisa conhecer a sua fidelidade, a sua sinceridade, a sua castidade, a sua austeridade pessoal, a sua compaixão pelas entidades vivas. Ela precisa compreender isso para poder cultivar esses valores e poder atuar como Chaitanya Mahaprabhu pediu, humilde, tolerante, desapegada e respeitosa, e alcançar essa posição. Prabhupada alerta aqui muito claramente. Essas informações que o Yudhishthira está recebendo não são a essência do que se precisa fazer na era de Kali.
o que se precisa fazer na era de Kali é cantar Hare Krishna. E por isso, porque precisamos cantar Hare Krishna, temos que ver quem foi que anunciou esse conceito para a era de Kali. Chaitanya Mahaprabhu, foi Chaitanya Mahaprabhu que disse que o processo é cantar. Então, como ele disse que devemos cantar? Devemos cantar de acordo com certos valores para alcançar estabilidade. Quais são os valores? Os valores são humildade, tolerância, desapego e respeito. É isso, né? Esse é o tema aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.